Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Agora são 9h39 da manhã. Tô indo buscar um passageiro aqui no Recanto das Emas. Vou deixar ele ali em Itaguati. E essa semana tem sido uma semana de muita reflexão na minha vida. E nós tivemos uma rede de jovens, sábado, chamada Noite dos Mortos-Vivos. Mortos para o mundo, vivos para Deus. Relembrei que muitas das vezes nós somos vivos no físico, mas mortos espiritualmente. E aconteceu algumas coisas nessa semana, até depois da própria rede, algumas situações nessa semana que me fizeram refletir demais sobre algumas coisas. E eu percebi que nos últimos 2 anos da minha vida eu estive parado no tempo. Parado no tempo, literalmente. Não vivi os últimos 2 anos da minha vida. Como assim você não viveu os últimos 2 anos? Os últimos 2 anos eu sobrevivi. E eu não tô falando que só questão financeira não, gente, né? Ah, mas é porque o país tá passando por uma situação difícil. Não, tem um monte de gente aí vivendo. Mas eu sobrevivi. E eu não vou ser aqui essas pessoas que, mas porque foi Deus que me colocou nessa situação, porque Ele queria me mostrar algo pra me levar pra tal lugar. Para de inventar desculpa para as coisas que você fez de errado, para as situações que você se colocou fingindo, ou até de certa forma ressignificando, dizendo que foi Deus que colocou. Não, beleza, você pode até ressignificar uma coisa ruim, levando ela para uma coisa boa, mas não dizer que você chegou nessa situação porque alguém quis, alguém colocou Deus, uma entidade, ou sei lá quem foi. Não foi o presidente, não foi o mundo, não foi o capitalismo, não foi o socialismo, foi você quem se enfiou em tudo isso. Porque permitiu que a sua mente parasse de evoluir. E aí, eu quero deixar um recado aqui pra vocês de uma ministração do pastor Butch. O pastor Butch é um pastor americano que ministrou lá na minha igreja. Muito legal, ele ministrou já umas 2 vezes. A esposa dele é brasileira, ele mora nos Estados Unidos e não sei se ele vem muito aqui ou vinha, não sei. Mas ele já ministrou 2 vezes na minha igreja. E uma das ministrações mais marcantes que ele fez lá na minha igreja foi uma que ele fez falando sobre onde você deixou Jesus. E aí ele usou aquela passagem da Bíblia onde Maria esquece Jesus. Eles vão, Maria e José e os outros irmãos, vão para Jerusalém participar da festa. Não lembro agora qual era a festa, se era dos tabernáculos e tal. E pensa, lá em Israel são 7 dias de festas. Acho que era tabernáculos. E aí, como é que é uma situação dessa, né? Uma mãe vai para uma festa e volta para casa numa cidade tão longe e esquece o seu filho. Cara, eu não tô querendo ofender ninguém que é devoto de Maria, né? Embora eu seja cristão evangélico, tenho minhas ponderações contrárias a algumas situações, mas não é isso, mas eu sei que pra você a Maria é 100% perfeita, mas deixa eu te falar, ela era um ser humano, ela não é Deus, tá? Ela não é Deus, ela era um ser humano, ela não é divindade. Deus é Yahvé, Jesus é Deus e acabou, eles são. E essa mulher, com toda a honra que ela recebeu na Bíblia por ter sido agraciada em cuidar do Criador dos céus e da terra quanto homem, ela esqueceu o menino, mano. Ela esqueceu Jesus numa cidade em festa. E só foi descobrir na metade do caminho voltando pra casa, mano. Você tá me entendendo? Como é que uma mãe vai pra uma festa, vai lá pra Esplanada dos Ministérios, sei lá, pro show da virada, lá da virada de ano, do dia 31, e no dia de manhã volta pra casa, vai lá pra Ceilândia, chega na Ceilândia e fala, oxe, cadê o José? Sei não veio contigo não? Não, ué. Ah, meu Deus, vamos voltar lá na Esplanada. Chega lá, o menino tá lá no congresso, banhando lá naquele... Não tem um negócio pra cima e outro pra baixo? Aí tá lá em cima, tá cheio de água, ele tá lá banhando. Não tem isso não, gente, tô zoando. Ai. Pois é, pastor Butch ministrou sobre isso. Sobre voltar. Porque ele falou assim, cara, se Maria e José esqueceu Jesus, imagina você. Em algum momento da sua vida, você tava assim numa festa, sabe? Uau, mamão, é tabernáculo, e tal. E Jesus ali do seu lado, de repente você começou a conversar com umas pessoas, começou a ver outras, e não, beleza, a gente vai de jegue mesmo, não, pode deixar, tá de boa, o Alazão tá aqui e tal, e conversando da família, rapaz, eu quero vir de novo pra essa festa ano que vem. Lá na metade do caminho, você... mas Jesus não andava comigo, não? O que aconteceu? Deixei o menino lá atrás. Então muitas das vezes a gente tá andando nossa vida, por isso que a Bíblia fala que é melhor você estar na casa do luto do que na casa onde há festas. Porque na casa do luto há reflexão. Não é que você não pode comemorar, mas é porque quando acontece uma coisa muito ruim na sua vida, você começa a fazer assim, ó. Eu joguei pedra na cruz. Só pode. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Ou então, meu Deus, é porque eu não ajudei fulano. Aí é porque eu não ajudei Beltrano. Ou então porque eu não fui caridoso. É porque eu não dei o dízimo. É porque eu não ofertei. É
porque eu não fui pro culto. É porque eu briguei com a minha esposa. É porque eu bati na minha filha. É porque eu xinguei meu chefe. É porque eu não dei a seta. Você começa a tentar achar o porquê. Quando dá um problema na casa do luto, quando tá situação difícil, você começa a pensar. Quando você tá só feliz, você não pensa, porque tá tudo certo, tá tudo uau, uau, uau. Se você tá assim, ó, uou, você não pensa. Então por isso que Jesus quer que a gente reflita. Ah, então por isso que Deus deixa a gente cair em algumas situações para que a gente reflita? Não, você caiu. Mas Jesus fala, ó, quando a gente cai, pensa um pouquinho. Essa historinha de, Deus me joga na lama para que eu ensine as pessoas a se lavar. Não existe, gente. Deus não, Deus jogou Eva para comer, para ensinar o mundo a... Pelo amor de Deus, gente. Senão eu vou voltar lá no Éden e falar, não, foi Deus que queria que Eva comesse para poder dar para Adão, para mostrar para eles que eles tinham que obedecer. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos mudar essa mentalidade errada. A gente faz a merda. Mas aí Deus ressignifica a merda, falando, olha, se você quiser, eu posso pegar essa situação, esse vaso quebrado e refazer. Bora. Bora. Então quero refazer esse jarro. Então quero trazer uma reflexão para você. Foram 2 anos assim. E Deus, ele ressignificou muita coisa na minha mente, na minha vida. Reprogramou muita coisa. Parece coisa de coach, né? Mas é verdade. E a palavra dele vai continuar sendo a verdade. Só que nesse período todo ele tem falado demais ao meu coração sobre muitas coisas, né? E quando eu falo da palavra do pastor Butch, que falou sobre onde você deixou Jesus, é porque eu passei um tempo desviado dentro da igreja. Ou seja, estava na igreja, participava dos cultos, não ministrava mais célula, mas eu não estava envolvido no reino, de verdade. Só ia, mas não estava envolvido. E Deus me deu uma palavra. Você quer viver pelo propósito ou pela necessidade? Porque se você viver pela necessidade, você vai perder o propósito. Mas se você viver pelo propósito, eu vou suprir as suas necessidades. E eu realmente peguei essa palavra pra mim e comecei a viver pelo propósito. E Deus começou a suprir as minhas necessidades. Só que nesse suprir as minhas necessidades, a festa e não o luto, né? Na festa, eu comecei a perder um pouco do foco no propósito. Quando eu comecei a perder o foco no propósito, eu comecei a focar na necessidade, eu comecei a ter a necessidade e perder o propósito. E são esses 2 anos. Sem propósito e necessitado. Uau. Me perdoa, Jesus. Eu quero voltar ao propósito. Então minha mensagem para você hoje é: volte ao propósito. Mas eu não sei qual é o meu propósito. Vai orar. Abrace o propósito de alguém então, por enquanto. Até você achar o seu propósito, abrace o propósito de alguém. Mas não viva uma vida sem propósito. Que Deus mostre para você aonde você deixou Jesus. E você volte lá e busque Ele. E siga com Ele até o último dia da sua vida.